Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta aula de estrutura de concreto. E hoje nós vamos aprender a fazer o detalhamento da nossa laje maciça, tá? A primeira coisa que nós precisamos entender é quais as bitolas que eu posso adotar para o detalhamento da minha laje. Quais as bitolas das armaduras que eu posso escolher. Só posso usar para minha laje bitolas que estejam entre 5 milímetros e a altura da laje dividido por 8. Então pego a altura da laje em milímetro, né? E divido por 8. Eu posso pegar qualquer bitola que esteja nesse intervalo, ou seja, maior ou igual a 5 milímetros até menor ou igual à altura da laje dividido por 8. Essas são as bitolas dentro desse espaço que eu posso escolher para a otimização da armadura da minha laje. A segunda coisa é verificar o espaçamento. Bom, para as armaduras principais, que são armadura de tração, né? Armadura positiva, armadura negativa, o espaçamento pode ser entre 5 centímetros e 2 vezes a altura da laje. Detalhe que esse espaçamento não pode passar de 20 centímetros, tá? Se esse cálculo passar de 20 centímetros, adote 20 centímetros, tá bom? Então, meu espaçamento para as armaduras principais tem que estar entre 5 centímetros e 2 vezes a altura, em centímetros, ok? Já as armaduras de distribuição, que são armaduras que não sofrem tração, né? O espaçamento pode ir entre 5 centímetros e 33 centímetros. Então, maior ou igual a 5, menor ou igual a 33 centímetros. Esse é o espaçamento que você tem que adotar para a sua laje, para o detalhamento da sua laje, ok? Bom, calculado então o limite de bitolas e o limite de espaçamentos, eu posso agora fazer a otimização de armaduras. O que é otimização de armaduras? É você calcular para cada uma das bitolas disponíveis, né, dentro daquele intervalo, qual a quantidade de barras que você precisa para atender a área de aço calculada. Uma observação é que para cada área de aço calculada, você precisa fazer uma otimização para cada área de aço calculada, ok? Então vamos lá. A área de aço que você calculou, o ASX, ASY, AS'*X, AS'*Y, enfim, qualquer uma dessas aí, eu vou calcular primeiro o número de barras que eu preciso para atender essa área de aço. Então vem aqui, ó, aqui embaixo, N barra, NB por metro, né? Porque aquela área de aço é calculada para cada metro, né? Por metro. Então o número de barras vai ser por 1 metro de laje, tá? Vai ser aquela área de aço adotada, tá? Dividido pela área de aço unitária, ou seja, a área de aço de 1 barra de cada bitola. Então vem aqui, ó, do lado esquerdo, a primeira coluna, eu coloco só as barras possíveis dentro daquele intervalo aqui. Essa aqui é a área de aço de uma dessas barras. Então, uma barra de 5 milímetros tem essa área de aço. Uma barra de 6,3 tem essa área de aço e assim por diante. Então, eu pego a área de aço adotada e divido por essa área de aço aqui. Aí eu vou ter o número de barras. Esse número de barras tem que ser arredondado para cima, tá? Não tem como você adotar meia barra, né? Então tem que ser adotado sempre para cima. Aí eu coloco aqui então o número de barras que eu preciso para atender aquela área de aço adotada. Depois eu calculo o espaçamento que vai ter entre as barras. O espaçamento vai ser 100 dividido pelo número de barras, aqui já arredondado, né? Menos o diâmetro da barra. Esse diâmetro é exatamente a primeira coluna aqui, ó. É esse diâmetro. Só que esse diâmetro aqui está em milímetro, né? E aqui eu preciso colocar em centímetro. Então, cuidado com a unidade medida aí, ó. Então, eu vejo qual o espaçamento. Esse espaçamento tem que ser arredondado para baixo. Número de barras arredondado para cima, espaçamento arredondado para baixo. Situação. Bom, eu observo o espaçamento que eu calculei aqui
e comparo esse espaçamento com os limites de espaçamento calculado anteriormente. Se esse espaçamento estiver dentro do limite aceitável, a situação é ok. Se esse espaçamento estiver fora daquele limite aceitável, a situação é não atende, tá? Bom, então eu verifico qual que eu posso adotar para minha laje dentro das situações ok. Então vamos supor que você tem 3 dessas aqui que está ok. Dentre as 3, você, como projetista, escolhe a melhor opção. Então essa escolha dentro das que estão ok é um critério de projeto, tá? Você vai escolher a melhor opção dentre essas que estiverem ok. Beleza? Bom, agora que você já escolheu qual bitola você vai adotar para sua laje, já sabe quantas barras serão usadas nessa sua laje, agora eu preciso saber qual é o comprimento dessas barras dentro da laje. Primeiro vamos ver as armaduras positivas, que são as armaduras que ficam na parte inferior da laje. Essas armaduras positivas vão ter o próprio comprimento efetivo da laje. Então, se o seu comprimento efetivo da laje aí for 4 metros, o comprimento das barras terão 4 metros, tá? Tanto na direção X quanto na direção Y. Já as armaduras negativas, que são os grampos, que vai ligar uma laje a outra, ou uma laje a uma viga, né? Nesse caso aqui, de uma laje a outra, tá? Será calculado da seguinte forma, ó. O modelo, né, das armaduras negativas é essa aqui, ó. Essa linha tracejada representa a divisa entre as duas lajes, tá? Então, de um lado da laje vai ter essas medidas aqui, do outro lado, na outra laje, né, adjacente, vai ter essas medidas aqui, ó. Então, do lado esquerdo essas medidas, do lado direito essas medidas aqui. Ou assim e abaixo, né, depende de como está a sua planta aí da laje. Beleza? Então, aqui eu vou calcular essas medidas A e B. Como? Então, vamos lá. A medida A é 0,25 do comprimento efetivo daquela laje do lado esquerdo, mais um comprimento de ancoragem. O que é esse comprimento de ancoragem? Esse comprimento de ancoragem é o espaço que a barra precisa ter dentro do concreto para que o concreto possa segurar essa barra. É o próprio concreto que vai segurar essa barra tracionada. Então esse aqui é o comprimento de ancoragem, ou seja, a barra vai estar ancorada dentro do concreto. Para calcular esse LBMEC, né, esse comprimento de ancoragem, você usa essa tabelinha aqui, ó. Essa tabela é para o aço CA50, tá? Se caso for usar um outro aço, tem que pegar uma outra tabela. Mas para o aço CA50 é essa aqui, ó. Se na laje você está usando 20 MPa, o comprimento vai ser 44 vezes o diâmetro adotado. Se o MPa do concreto for 25, né, o FCK do concreto, aliás, for 25 MPa, o comprimento LBNEC vai ser 38 vezes a bitola adotada. E assim por diante. Então vai depender de qual FCK você adotou para o concreto e se for CA50, né? Isso eu calculo para cada lado, tá? Então o comprimento efetivo aqui vai ser para cada lado, né? Se for uma laje do lado esquerdo tiver 2 metros de comprimento, então o comprimento efetivo aqui 2 metros. E o Bzinho, que é a dobrinha, né, daquele gancho lá, vai ser o H da laje menos duas vezes o cobrimento. O cobrimento da laje no mínimo é 2,5 cm, né? 2,5. Então aqui eu calculo as duas medidas A e B para cada lado, tá bom? Agora vai ter um detalhe. Quando você calculou a área de aço para a negativa, você fez 2 cálculos. Um para a laje de um lado e outro para a laje que está do outro lado, para a laje adjacente. Não tem como eu usar as duas áreas de aços ligando duas lajes. O que eu faço? Eu pego a pior hipótese, né? Eu pego então a maior área de aço, tá? Para detalhar então as armaduras negativas, eu pego a maior entre as duas lajes adjacentes aí, tá bom? Beleza. Então aqui eu calculo qual o comprimento que vai ter essas barras, tanto positivas quanto negativas. Bom,
Agora você já sabe qual bitola você vai usar, qual o espaçamento entre as barras, qual a quantidade de barras que você vai adotar e qual o comprimento da barra que você vai adotar. Com todos esses dados, agora eu posso fazer o desenho para colocar na minha prancha, para colocar no projeto e entregar para o meu cliente. Como que é feito o desenho? Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui a L2, a laje L2 aqui, ó. As armaduras positivas, elas vão estar de um lado até o outro da laje, tanto na direção X quanto na direção Y, ó. Você coloca uma barra só, tá? E detalha aqui em cima essas barras. Essa barra vai estar representando todas, tá? Você coloca só uma representando todas. Como que eu vou colocar o detalhamento dela aqui? Bom, o número de barras que você otimizou naquela tabela tem que ser multiplicado pelo comprimento da laje da outra direção. Como assim? Bom, se você calculou o número de barras para a área de aço ASX, por exemplo, eu vou pegar esse número de barras e multiplicar pelo lado LY da barra. Porque as barras que estão dispostas em X, elas vão se distribuídas ao longo de Y, né? Vai começar aqui e vai até lá em cima. Então, ao longo de Y é que elas vão ser distribuídas. Por isso, eu multiplico o número de barras da direção X pelo comprimento da direção Y. Esse vai ser o número de barras total para essa direção. Aí eu coloco qual bitola que eu adotei, né? Eu escolhi a bitola na otimização. Coloco o espaçamento que eu calculei lá, que está na tabela, né? Que eu coloquei na tabela, que é o espaçamento. E dentro do parênteses o comprimento, que nós vimos agora há pouco, né? Como calcular o comprimento. Então todos esses dados têm que aparecer aqui, ó. O número de barras, qual a bitola, qual o espaçamento e qual o comprimento. Por que eu tenho que ter pelo menos isso aqui? Porque quando o cara for executar essa laje, né, o armador for fazer a malha para executar essa laje, ele vai olhar exatamente aqui. Os dados que tiverem aqui é o que ele precisa para cortar a barra, para dobrar a barra, se for o caso das negativas, né? Então, quando for colocar as barras na malha, qual o espaço que vai ter entre elas, qual bitola que vai usar. Então aqui tem que estar todas as informações que ele precisa, né? A mesma coisa na direção Y. Então o número de barras calculado em Y, eu multiplico pelo lado X da laje. Então é o contrário, né? E aqui eu coloco o número de barras já calculado, tá? A bitola também, o espaçamento aqui também, né? C significa a cada, né? A cada tantos centímetros vai ter uma barra. E dentro do parêntese, o comprimento dela, que é o comprimento efetivo da direção Y aqui, tá? Agora vamos para as armaduras negativas. As armaduras negativas vão ligar as duas lajes, ó, L1 e L2, né? De um lado eu coloco o Azinho calculado, do outro lado eu coloco o Azinho calculado, o B, que é o H-2C também calculado, eu coloco o valor aqui. E aqui dentro eu coloco o detalhamento, ó. O número de barras calculado das negativas vai ser multiplicado pelo outro lado da mesma forma. Então, a barra que vai estar em X, elas vão ser distribuídas ao longo de Y. Por isso eu multiplico NBX por LY, ao contrário, né? E a bitola também, o espaçamento também e o comprimento. Esse comprimento é a soma desse Bzinho, mais esse A2, mais esse A1, mais esse Bzinho. Somos 4 e coloca aqui dentro do parênteses. É o comprimento total da barra, tá? Então aqui você faz o desenho para entregar para o seu cliente, para ele saber como que vai executar essa laje. Beleza? Depois de ter detalhado a laje todinha, agora nós precisamos calcular a carga que essa laje vai jogar para as vigas. A carga que ela vai descarregar nas vigas que estão no contorno dessa laje, né? Então, o cálculo da reação nas vigas, ou seja, a carga que a laje vai distribuir para a viga. Detalhe que essa carga é uma carga distribuída linear, não é uma carga concentrada, tá? Apesar que no desenho a gente faz um símbolo aí, né, de carga concentrada, ó.
que parece ser uma carga concentrada, né? Mas não é. É uma carga distribuída ao longo da viga, uma carga distribuída linear. Como que eu calculo essa carga? Bom, primeira coisa, onde não há engaste, por exemplo, essa laje não está engastada aqui em cima e nem nesse lado esquerdo. Ela está engastada do lado direito e do lado de baixo, supondo, né? Onde não está engastado, a carga vai ser Qzão x, se for o lado x, e Qzão y, se for o lado y, tá? Se não tiver engaste. Onde tem engaste, onde a laje está engastada, você vai representar a carga por Qzinho. Qzinho y, se for o lado y, e Qzinho x, se for o lado x, tá bom? Então, Qzão onde não tem engaste, Qzinho onde a laje está engastada, tranquilo? E aí eu calculo todos eles aqui, ó, por essas formulazinhas. A carga x ou y vai ser a carga P, sempre a carga P, que é a carga total da laje, multiplicado pelo Lx, sempre pelo Lx, e dividido por 10. Tudo isso multiplicado por um coeficiente K, que pode ser KY, KX, K'y, K'x. Observe que para Qx eu uso KY e para QY eu uso KX. É o contrário aí, tá? Não esqueçam disso aí. Ó. Mas o Lx vai ser sempre ele e o P também vai ser sempre ele. Esse Kx, Ky, Klx, Kly, ele vai estar tabelado. Tem uma tabela para encontrar esse coeficiente, tá? Que eu vou colocar para vocês essa tabela aí, né? Para vocês terem conhecimento aqui. Então essa carga vai estar em kN por metro, ó. É uma carga distribuída linear ao longo de toda a viga. Apesar que a gente coloca só uma setinha aqui, ó, tá? Mas é uma carga distribuída. Não pode esquecer disso aí, tá bom?